A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 7, que traz por título O Ministério da Igreja. Meu Deus, se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, referente à Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na segunda-feira estreou a lição de número 8, pois nós postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 25 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Pastor, e se eu não gostar, o que é que eu faço? Se inscreva também, crente. Eita glória! Nós vamos dar seguimento à nossa aula da lição de número 7 dos adultos do primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Ministério da Igreja. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia EBD, que nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Lembrando, o vídeo da dinâmica está no final dessa aula. Por isso, fica conosco até o final. Então, você pode iniciar a sua aula fazendo a dinâmica, mas também pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Você observou para seus alunos. As perguntas que você faz não é para você responder não, pelo amor de Deus. São perguntas direcionadas para os seus alunos, para que você possa perceber, verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem o mesmo com relação ao tema que será estudado. Aqui, por exemplo, já pegou caneta, pegou lápis, pegou caderno? Recomendo você pegar para fazer as suas anotações da nossa aula, tá bom? Aqui, por exemplo, você já pode perguntar, o que significa ministério? Quem faz parte do ministério da igreja? E o que é que eu preciso fazer para fazer parte do ministério da igreja? Olha, quais são as características de uma pessoa que faz parte da igreja? Qual é a função? Meu Deus amado, qualquer pessoa pode fazer parte do ministério da igreja? Se você for ver, essas perguntas já vai estar trazendo uma certa discussão para o tema. Mas preste atenção, seus alunos, você não pode participar desse momento da discussão. Você não pode emitir nesse momento a sua opinião. Deixa a turma participar. Até porque, no decorrer das suas aulas, todas essas perguntas serão respondidas. Então, deixe o momento da sua turma, tá bom? Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o ministério da igreja. Meus irmãos, a igreja tem um ministério. A igreja precisa ter uma liderança. Liderança na igreja não é coisa de homem, não. Liderança na igreja veio da vontade do nosso Deus. Eu sempre digo que onde tiver duas pessoas, precisa ter uma liderança, precisa ter um cabeça. E no caso, na igreja, quem é a liderança da igreja são os próprios irmãos que foram separados para exercer o ministério. Não vem ninguém do céu, não vem anjo ser a liderança da igreja, não. A própria igreja vai estar designando, vai estar separando, vai estar formando os seus líderes. E nós precisamos respeitar a liderança. Sabe por quê? O ministério é da igreja, mas foi dado por Deus.
Presta bem atenção, o ministério está a serviço da igreja para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Mas, no entanto, muitas das vezes, a liderança, o ministério, precisa puxar a nossa orelha. É isso mesmo. E ninguém gosta de ter a sua orelha puxada, mas quem é a igreja respeita a sua liderança, viu? Aproveita a oportunidade e já manda a paz do Senhor todo especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus de Itabuna e também o segundo secretário da nossa convenção, CEADEB. Que Deus abençoe, meu pastor. Já mandei a paz do Senhor para o meu presidente para depois, não ter puxão de orelha, viu? É bênção por o pastor Carlito, viu? Já peço as vossas orações também. Então veja só, você vai iniciar sua aula realizando a dinâmica, após faça perguntas e respostas, e em seguida apresente o título, abordando alguns temas, mas sem detalhar nada. Você só vai abordar, mencionar, mas não vai detalhar, porque isso será feito no decorrer de cada aula. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Presta bem atenção. Quem dá, quem escolhe, quem separa, meu Deus amado, é o próprio Deus. Deus direciona tudo segundo a sua vontade. Eu tenho dito aqui constantemente, se fosse pela vontade humana, eu não estaria aqui, mas sei que a minha chamada foi diretamente de Deus. Mas, no entanto, preste atenção, mas, no entanto, eu preciso respeitar a minha igreja, respeitar a minha liderança, respeitar os meus superiores. A minha chamada veio de Deus, mas, no entanto, eu preciso exercer com submissão, com respeito, com honra a minha liderança. Não é porque você foi chamado por Deus que você pode fazer qualquer coisa, não precisa respeitar ninguém, obedecer ninguém, pedir permissão a ninguém. Nada a ver uma coisa com a outra. Até porque nós estamos servindo a nossa igreja local aqui. É isso mesmo, você foi separado, consagrado, tem um ministério para exercer a sua função aqui na igreja local. E na igreja local tem pastor presidente, tem diretoria, tem obreiros, que nós precisamos respeitar, viu? Aprenda isso, a tua chamada foi de Deus, eita glória, mas respeite as lideranças, tenha submissão, porque assim vai ter crescimento para a sua vida. Dando seguimento ainda, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Preste atenção. Tudo que é dom, seja dons espirituais ou dons ministeriais, são dados à igreja, aos crentes, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para que possa crescer, se desenvolver, haver paz, harmonia. Então, nenhum dom é para benefício próprio, sempre da igreja, para que a igreja possa estar unida, para que os irmãos possam ter comunicação, se relacionar bem, a igreja se desenvolver, a igreja crescer. Tem muitas pessoas por aí utilizando o dom dado por Deus para benefício próprio, mas fica tranquilo que Deus vai puxar a corda, viu? Eita glória, presta atenção, Deus dá corda ao ser humano, mas ele não larga a ponta da corda. E quando o homem pensa que é mais importante, que é superior, que é insubstituível, Deus puxa a corda, porque a ponta está com ele. Você sabia disso? Vigia e tome cuidado para Deus não puxar a ponta da corda na sua vida, viu? Por isso, obedeça, ore mais, busque mais em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa leitura diária. Presta atenção, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? Recomendo seguir o pastor Giovanni, viu? E lembrando, estou postando também no nosso Instagram um vídeo chamado Em um Despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Já recomendo, nos segue também nossas redes sociais. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Excelência no chamado ministerial. Terça, o sacerdócio universal de todos os crentes. Quarta, o ministério quintuplo da igreja. Quinta, a instituição do diaconato. Sexta, as qualificações morais do ministério.
Sábado, qualificações de natureza social do ministério, tá bom? Você vai pegar os cartazes que estão lá no meu Instagram e vai compartilhar com seus alunos e pode questionar quem entendeu, quem quer explicar, quem pode mandar um áudio, quem pode escrever um texto. É necessário você conversar com seus alunos, instigar, movimentar, falar com a sua turma, motivar a estar participando mais da escola, participando, respondendo, lendo a revista. Durante a semana, você precisa ter essa atividade. Por exemplo, enviar para o seu aluno a leitura diária e perguntar: o que você entendeu dessa leitura diária, Júnior, Francisco, Irmã Maria? Me explica, por gentileza, o que quer dizer esse texto. E ela vai trazer explicação. Isso cabe também a você enquanto professor. Mas agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com a sua turma. Coloque esse povo para ler a Bíblia, porque a palavra de Deus liberta o homem e as mulheres também. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Presta bem atenção, aqui já tem alguns pontos importantes. Primeiramente, todo cristão pode adorar a Deus. Todo cristão, ele é um sacerdote de Deus. E o que fazia um sacerdote? Apresentava as queixas, os pecados a Deus. Mas hoje em dia, para apresentar a Deus os pecados, pedir perdão, misericórdia, nós não precisamos mais de ninguém. Nós não precisamos de mais nenhum sacerdote para pedir perdão pelos nossos pecados, como acontecia no Velho Testamento. Hoje, nós somos sacerdotes de Deus, temos total liberdade e permissão para fazer as nossas orações ao nosso Deus, para pedir perdão, pedir graça. Por que isso, pastor? Porque o véu do templo, quando Jesus Cristo foi morto, se rompeu de alto a baixo. Ou seja, Deus revelou aquilo que estava atrás do véu, a sua glória, a sua majestade. Por isso, hoje, eu e você, nós não precisamos de sacerdote nenhum para pedir perdão pelos nossos pecados, para conversar com Deus. Você consegue fazer isso em qualquer lugar. Tá bom? Porque nós somos sacerdotes de Deus. Nós temos comunhão com o nosso Deus e podemos nos apresentar a Ele. Mas, no entanto, presta atenção aqui agora, viu? Mas, no entanto, Deus também separou, direcionou a sua liderança, o seu ministério. E nós, enquanto cristãos, enquanto ovelhas, precisamos estar submissos, respeitar, honrar, orar, abençoar a nossa liderança. Porque a liderança também é constituída por Deus. E a liderança veio para estar nos ensinando, nos exortando, nos motivando, nos ajudando a vencer as provações, as lutas desta vida. Então, o ministério da igreja, a liderança da igreja é seu amigo, é seu companheiro. Ninguém deve assumir nenhum tipo de liderança para maltratar ninguém, para perseguir ninguém, nem para abençoar somente seus familiares ou amigos. A igreja é de Cristo, Deus chamou, Deus capacita, tá bom? Então, preste atenção, somos sacerdotes de Deus. Eu posso apresentar a Deus as minhas dores, as minhas aflições, a minha comunhão com Deus, independe das outras pessoas. Eu posso ter comunhão com Deus adorando, reverenciando, orando a Ele. Amém? Mas como eu faço parte da igreja local, que é necessário para que eu possa fazer parte do corpo de Cristo, por isso que eu não posso estar separado, eu tenho que estar unido na minha igreja, eu não posso deixar de congregar se não estou errando, estou pecando, tá bom? Então vigia com relação a isso e faça a obra do Senhor e se prepare, viu? Porque aqui o alimento é forte e nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Deus já apertou meu juiz aqui, viu? É forte o alimento. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o ministério sacerdotal de todo crente. No item 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. Observe.
A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Terceiro, Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Quarto, no Monte Sinai, aí o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Presta bem atenção. Irmãos, a intenção de Deus sempre é se relacionar. Deus sempre gostou de se relacionar com o homem, de conversar com o homem, de estar próximo do homem. Nós podemos ver isso lá no Jardim do Éden. E observe que quando eles pecaram, o próprio Deus sacrifica um cordeiro, tira a sua pele e faz de vestimenta. O próprio Deus sacrifica. Isso você sabe. O ato de sacrificar era do sacerdote. Posteriormente, vamos descobrir isso também, tá bom? E ao longo da vida dos patriarcas, podemos ver que eles eram os responsáveis pelo sacrifício, pelo cuidado, pela orientação dos seus filhos e família. Logo, cada pai exercia o ofício de sacerdote dentro da sua casa. A ele cabia interceder, buscar a Deus, sacrificar em prol da sua família. Então, os primeiros sacerdotes eram os pais. Eles tinham esse cuidado, essa responsabilidade. Nós podemos ver isso na vida de Abraão, na vida também de Jó e assim por diante. Mas com o passar do tempo, a nação de Israel se organizou e precisou agora ser separado uma tribo para ficar nessa responsabilidade de cuidar, de sacrificar, de estar buscando a Deus, de estar envolvido com as coisas do Senhor. E dessa tribo foi separada a tribo de Levi. E da tribo de Levi foi separada a família de Arão, para que pudesse ficar na responsabilidade de serem sacerdote de Deus, de estar ouvindo o povo, o pecado do povo e apresentando a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia do povo. Amém? Ou seja, quando o povo de Israel pecava, não poderia sacrificar animais os próprios. Precisava procurar o sacerdote, confessar o pecado, e o sacerdote é que ia fazer esse ato de sacrificar animais, apresentando a Deus, para que os pecados do povo, da família, pudessem ser encobertos. Presta atenção, o sacrifício de animais não perdoa o pecado de ninguém, tão somente encobria o pecado. Aquele que tira pecado da humanidade é Cristo Jesus. Converse com seus alunos sobre essa temática também, viu? Então, quando o povo pecava, era necessário o sacerdote oferecer a Deus sacrifício para que Deus não castigasse, o povo que estava em pecado. Amém? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Observe, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era o ministro do culto, agora, sobre a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Presta bem atenção. É necessário você conversar primeiro, no primeiro tópico, acerca do sacerdote da antiga aliança, tá bom? Para que os alunos possam compreender essa função, tanto do pai, os patriarcas, quanto também da tribo de Levi, do povo de Israel. Agora, com relação ao Novo Testamento, é necessário perceber que aqui não se faz mais necessário termos sacerdotes da tribo de Levi e de nenhuma outra tribo, porque Deus agora nos deu a liberdade, o direito, a oportunidade de estar sacrificando não agora animais, mas a nossa própria vida. Você sabe que o sacerdote sacrificava na antiga aliança animais, mas hoje nós como sacerdotes apresentamos o nosso corpo vivo,
santo e agradável a Deus. Ou seja, o sacerdote da atualidade, da nova aliança, é superior, porque nós temos que apresentar nossa vida, se sacrificar a Deus. Pastor, o que significa se sacrificar a Deus? É rejeitar o pecado. É fugir da mentira, da prostituição, do adultério. É se afastar de tudo aquilo que venha prejudicar a sua vida. Porque o seu sacerdócio tem que ser santo, tem que ser separado. Nenhum sacerdote, desde a antiga aliança quanto da nova aliança, poderia se apresentar a Deus em pecado. E isso funciona até hoje. O pecado tem que estar afastado da vida sacerdotal. Se você é um sacerdote de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa se afastar de tudo aquilo que prejudica a sua vida, de tudo aquilo que traz mancha para a sua vida, mancha para as suas vestes, mancha para os seus olhos, para o seu ouvido, para a sua língua, meu Deus, para os seus pensamentos. Precisamos nos afastar de tudo, porque hoje nós somos sacerdotes de Deus. Estamos aqui nos apresentando a Deus, mas de uma forma em sacrifício vivo, santo e agradável. Te pergunto, você tem conseguido? Você tem obedecido à voz do Senhor? Como é o teu tipo de sacerdote? Sacerdócio santo? Real, meu Deus amado, um sacerdócio de qualquer jeito, do Paraguai, que quer estar na igreja e quer estar no mundo. Deixa aqui nos comentários também e converse com a sua turma sobre a necessidade do nosso sacerdócio ser santo, porque estamos adorando um Deus que é santo, adoramos um Jesus que é santo e adoramos também o Espírito Santo que é santo na sua essência. Eita glória, tu tem que ser santo, viu, crente? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Observe o seguinte: no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana no século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical das Escrituras, como bem definiu seu slogan, Sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Presta bem atenção, irmãos. Muitas pessoas até hoje estão deixando de exercer a sua função como sacerdote e estão delegando a outras pessoas. Destaco aqui a questão da Igreja Católica, por exemplo. Irmãos, na Igreja Católica, quem manda, quem tem vez, é o Papa. Você sabe muito bem que o Papa é como se fosse o Deus aqui na Terra. Tudo aquilo que o Papa fala é lei. É como se o próprio Deus estivesse falando. Então o Papa, para a Igreja Católica, é a voz de Deus aqui neste mundo. O que o Papa fala vale lei. O que o Papa fala é lei e é mandamento, e toda a igreja precisa assim seguir. E por muito tempo a igreja pensou dessa forma, que quem manda é o Papa, são os padres, os detentores da lei, os detentores do saber, os detentores da comunhão com Deus, que todo mundo precisava ir, falar, beijar na mão, essas coisas tudo. Mas, no entanto, a partir do século XVI, quando aconteceu a Reforma Protestante, mudou a história. Porque Martinho Lutero entendia que cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem a oportunidade, o direito de adentrar nas mansões celestiais. E esse é o princípio cristão, é o princípio bíblico, é o que está na Bíblia Sagrada. Nós somos sacerdote de Deus. Mas, no entanto, a tradição católica não prega dessa forma, não ensina dessa forma, não ensina dessa forma. Quer que as pessoas sejam dominadas, direcionadas pela tradição, pelo Papa. Mas você sabe, quem manda na sua vida não é Papa, não é pastor, é o próprio Deus. Mas, no entanto, respeite a sua liderança. Então, preste atenção. Com relação à Reforma Protestante, veio para trazer essa liberdade. Hoje, nós podemos ter a Bíblia Sagrada, nós podemos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, pregar a Bíblia, algo que não poderia ser feito antes da Reforma Protestante. Só quem tinha esse direito, a oportunidade, eram os papas, eram os sacerdotes, eram os papas, eram os bispos, eram os padres, que tinham a Bíblia Sagrada e poderiam fazer uso.
Tanto que as suas pregações, os seus ensinamentos era virado de costa para a igreja e ainda pregava, falava a Bíblia e ainda pregava a Bíblia em latim. Que entender, pelo amor de Deus, os padres pregavam em latim para que o povo pudesse fazer o seguinte: sim, amém, amém. Ninguém entendia nada, ninguém compreendia nada. Mas hoje é diferente, irmão. Você tem liberdade, você tem conhecimento, você tem Bíblia Sagrada, agora precisa ler. De nada adianta você ter 10 Bíblias na sua casa e você não consegue ler uma e está errado. Você tem oportunidade, você tem o direito de ser sacerdote, de buscar a Deus, de interceder a Deus, de ler a palavra, de pregar a palavra, de interpretar a palavra, mas precisa exercer esse direito. O direito é seu, o benefício é seu, mas precisa tomar posse em nome de Jesus. Vá ler a Bíblia, crente. Deixe o celular de lado, pelo amor de Deus. Deixe esse WhatsApp da sua vida em nome de Jesus. Desapega, irmão. Vá ler mais a Bíblia. Vai estudar mais, meditar mais, pelo amor de Deus. Tem crente que passa o dia todo vendo o que não deve, assistindo o que não deve, falando o que não deve. Vá ler a Bíblia. Vai exercer a sua chamada de sacerdote, sabe? De homem de Deus, de mulher de Deus. Vai procurar estudar, meditar cada vez mais em nome de Jesus. Te pergunto, está lendo a Bíblia Sagrada toda neste ano? Já leu algum livro? Consegue ler a revista antecipadamente? Então sai das redes sociais em nome de Jesus. Eita glória! Isso que dá assistir aula com o pastor Giovanni, viu? Sempre tem aquele puxão de orelha, mas é para tua bênção, crente, é para tua edificação, para teu crescimento em nome de Jesus. Meu Deus, pergunta a você o seguinte: está gostando? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? Aproveito também e faço um convite todo especial. Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe falando, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. São vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro, viu? E presta atenção, já estamos atendendo pessoas de outros países também. Fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? E lembrando, se você está em outro país, fique tranquilo, nós conseguimos também fornecer materiais para você, tá bom? Já estamos fornecendo materiais para Bélgica, Portugal, Estados Unidos, continente africano, dentre outros lugares também. Por isso, entre em contato conosco para receber os nossos materiais. E aqui no Brasil, enviamos para qualquer parte, porque aqui é bênção pura sem mistura. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a estrutura ministerial do Novo Testamento. No item 1, o ministério quintuplo. Observe. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quintuplo da igreja. Item A, apóstolo, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Presta bem atenção aqui, tá bom? A palavra apóstolo significa enviado. Normalmente, os apóstolos eram enviados para realizar a obra do Senhor, para abrir também trabalhos. E nós podemos destacar alguns pré-requisitos para a pessoa ser um apóstolo. É por isso que nós, da Assembleia de Deus, pois acreditamos que o ministério apostolado, com relação à função, à consagração, foi exercido tão somente na igreja primitiva.
tá bom? Agora, o que nós temos aqui são os missionários, aqueles que são enviados para realizar a obra do Senhor. Por que isso, pastor? Porque para ser um apóstolo, você precisaria conhecer Jesus Cristo, ter visto Jesus Cristo, ser testemunha da ressurreição de Cristo. Olha, você conhece alguma pessoa daí, por gentileza, que é testemunha da ressurreição de Cristo? Conhece alguém aí que conheceu a Jesus Cristo, que viu a Cristo Jesus? Tem muita gente contando história e mentiras. Meus irmãos, prestem atenção, a questão de apóstolo hoje, praticamente, principalmente aqui no Brasil, tem perdido o valor, parece, né? Todo mundo quer ser apóstolo, apóstolo, apóstolo. Vigia com relação a isso, irmãos. É desnecessário, tá bom? É desnecessário. Pastor, é pecado? Pecado não é, pelo amor de Deus. Estou falando com relação à nossa igreja, a Assembleia de Deus, tá bom? Que nós não exercemos esse ministério, esse ofício com relação ao apostolado, porque nós acreditamos que encerrou no período ali da igreja primitiva. Foi o momento em que Cristo estava separando, enviando homens de Deus para realizar a obra, para ganhar almas para Cristo, para abrir certos trabalhos. E é por isso que encerrou com o apóstolo João, que foi o último a morrer, tá bom? Após isso, pastor, não tem mais enviado? Tem enviado. Deus usa, Deus abençoa. Mas hoje, principalmente aqui no Brasil, essa questão do apostolado está demais, pelo amor de Deus, viu? Mas vou dizer, não é pecado não, pelo amor de Deus, e respeite as outras igrejas, que assim o tem. Estou falando enquanto igreja Assembleia de Deus, mas tem igrejas por aí que são igrejas sérias, comprometidas também, responsáveis, que têm esse título de apóstolo. Respeita cada um em nome de Jesus. E eu pergunto a você por acaso é apóstolo? Deixa aqui nos comentários, pastor, eu sou apóstolo da igreja fulano de tal. Deixa aqui nos comentários que eu possa te conhecer, tá bom? Então, veja só, com relação à Assembleia de Deus, nós não separamos, nós não consagramos ninguém apóstolo, pois acreditamos que encerrou esse período lá no tempo da igreja primitiva. O último a morrer foi o apóstolo João. Amém? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Dando seguimento ainda ao nosso segundo tópico, destaca o item B, que traz por título Profeta. Observe. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta e do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. Presta bem atenção. No Antigo Testamento, o profeta era o porta-voz de Deus. O profeta ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. O sacerdote era diferente. O sacerdote ouvia as queixas do povo, o pecado do povo e apresentava a Deus. Já o profeta é diferente. O profeta ouvia a voz de Deus e falava com o povo, chamando o povo ao arrependimento. Pastor, com relação ao Novo Testamento, existe ainda profetas? Claro que sim. Eu poderia dizer o seguinte, os profetas hoje são os pregadores, são aqueles que estão transmitindo a palavra de Deus, que é o ofício do profeta. Qual é o ofício do profeta? Transmitir a palavra de Deus, pregar a palavra, trazer orientações, o que você deve, o que não deve fazer, se converter, não se converter, quando se converter, como se converter. Tudo isso são mencionados, são pregados, que eu, pastor Giovanni, digo que são os pregadores. Logo, o pregador, ele é considerado profeta, tá bom? Ele está lá para transmitir a palavra de Deus. Mas preste atenção, o profeta de hoje, na Nova Aliança, não tem a mesma autoridade que tinha no Antigo Testamento. Você sabe muito bem que em vários momentos as pessoas no Antigo Testamento iam consultar ao profeta para saber se era ou não era a vontade de Deus, se podia ou não podia. Nada a ver hoje, pelo amor de Deus, tá bom? Profeta de hoje está aí para pregar a palavra que já foi revelada. Por isso que não acredite, nem direcione a sua vida por revelação de ninguém, porque a palavra de Deus já está revelada. E o profeta tem que pregar o que está escrito. Pastor, como identificar um verdadeiro profeta? Se ele está pregando o que está escrito. Agora, se ele está trazendo uma nova revelação, um novo evangelho, vigia com relação a isso, tá bom? Entendeu o mistério? O profeta está hoje para pregar a palavra, anunciar a Cristo, transmitir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus que está na Bíblia, e não por revelações, não, pelo amor de Deus. Nenhum profeta tem autoridade para trazer revelações extras, além daquelas que estão na Bíblia Sagrada.
Por isso, qualquer palavra, qualquer ensinamento, examine na Bíblia. Veja se está de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Com relação ao dom de profecia, presta atenção, nem todo mundo foi chamado para ser profeta, para ser pregador, para transmitir a palavra de Deus. Mas todo cristão pode ter o dom de profecia. Basta buscar e buscar. Basta buscar, orar, interceder a Deus. Seria interessante, seria bom se na igreja todos profetizassem, mas cada um segundo a fé, cada um segundo a busca e segundo a necessidade da igreja, e não a minha nem a sua necessidade, tá bom? Pergunta a você a seguinte: gostou? Então se inscreva no canal, ative o sininho. Pastor, fica em dúvida? Deixa aqui nos comentários porque eu respondo a todos. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, a letra C, que traz por título Evangelista. Observe. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Pastor, que ministério é esse? Veja só, o evangelista é o ganhador de almas. É aquele que ganha almas para Cristo Jesus. E nem sempre ele é o pregador. Presta bem atenção, viu? Tem muitas pessoas que verdadeiramente exercem o ofício de ser evangelista, de ganhar almas para Cristo. Mas isso não significa estar pregando nos grandes púlpitos, nos congressos, nas festas. É aquele ganhador de almas que não perde a oportunidade de anunciar a Cristo, de falar sobre Jesus, de entregar um folheto. São aquelas pessoas que foram chamadas por Cristo para ganhar almas. O seu pensamento, as suas atitudes, suas redes sociais, tudo aquilo que ele faz é focado em ganhar almas para Cristo Jesus. E você sabe muito bem que nem todo pregador hoje tem esse foco. Muitos pregadores pregando apenas prosperidade, crescimento, receba. Estes não são os evangelistas que são tratados aqui, tá bom? Outra informação interessante, aqui na nossa convenção, eu faço parte da convenção da CEADEB, aqui no estado da Bahia, tá bom? Filiado também à CJDB. Aqui na Bahia, o ministro primeiro é consagrado a evangelista. Presta bem atenção, aqui na Bahia, na CEADEB, o ministro primeiro é consagrado a evangelista. A primeira consagração do ministro é ser consagrado a evangelista. Depois ele passa no mínimo 4 anos exercendo a função de evangelista. E após os 4 anos, ele pode ser consagrado ou não a pastor. Por exemplo, se ele tiver uma chamada pastoral, ele vai ser consagrado a pastor depois de no mínimo 4 anos. Mas tem muitas pessoas que a sua chamada, o seu ministério, é mais da pregação, de salvação de almas, que ele pode continuar como evangelista a vida toda, já que ele é um ganhador de almas, tá bom? Então aqui na Bahia, primeiros ministros são consagrados a evangelista, passa no mínimo 4 anos e após isso são consagrados a pastores. Mas, no entanto, o ofício pode exercer os dois, tá bom? Tanto evangelista quanto pastor pode pregar a palavra, tomar conta de campo, de congregação e assim por diante. Isso aqui no estado da Bahia. E na sua convenção, como é que acontece? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Ainda no segundo tópico e o primeiro item, destaco a letra D. Observe. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre a de ensinar. Presta bem atenção. O pastor é aquele que vai estar cuidando. O evangelista vai ganhar, vai pregar, vai estar na linha de frente, ganhando as pessoas para Cristo. O pastor vai estar apacentando, zelando, cuidando, ensinando, discipulando e assim por diante. Eu fiquei sabendo que teve uma certa feita, tinha um pastor que ganhava muitas almas para Cristo. Era um verdadeiro evangelista. E, no entanto, a sua igreja, a sua convenção, quis lhe colocar como pastor-presidente. No entanto, lhe possui em um lugar como pastor-presidente. De início, ganhou muitas almas para Cristo. A igreja ficou cheia. Mas, com o passar do tempo, as pessoas não ficaram na igreja. Sabe por quê? Ele só sabia ganhar para Cristo. Ele só sabia evangelizar, ganhar pessoas para Jesus. Mas ele não sabia apacentar, cuidar, que é a função do pastor. Então, o evangelista vai ganhar almas para Cristo e o pastor vai estar ensinando, doutrinando, vai estar discipulando as almas que o evangelista ganhou, tá bom? Pastor, e com relação ao mestre, irmãos, mestre é aquele que domina a palavra. Mestre é aquele que ensina, que a gente fica assim, ó,
Meu Deus, que coisa maravilhosa. Irmãos, tem muitos mestres aqui no Brasil, viu? E louvo a Deus pela vida de cada um. Pastor, quem são os mestres? São os doutores. São aquelas pessoas que nós paramos para ouvir. Aquelas pessoas que nos ensinam a palavra de Deus. Destaco aqui na Bahia o mestre chamado Pastor Eliúde Amaral. Gente, o homem é bênção pura sem mistura, viu? Se tiver alguém da Assembleia de Deus aí de Catu, manda para o senhor, para o meu pastor Eliúde Amaral, tá bom? Gente, o homem fala em uma simplicidade que a gente consegue entender, compreender a palavra do Senhor. Destaco que tem outros pastores que são mestres também, tá bom? Pelo amor de Deus, para não ter confusão. Eita glória. Irmãos, e você? Qual a sua chamada? Qual o seu ministério? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento agora ao nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título o serviço de diáconos e presbíteros. Observe. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. O sentido do verbo grego diaconel é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6, versículo 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com o sentido de servir em Atos capítulo 6, versículo 1. À luz do contexto de Atos capítulo 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento, em Atos capítulo 14, versículo 23. O termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia a função pastoral. Meus irmãos, presta bem atenção. A igreja primitiva constituiu o diácono por causa de uma necessidade social, por causa de um trabalho assistencialismo, para que os diáconos pudessem estar ajudando, acompanhando, distribuindo cesta básica, ajudando os órfãos, cuidando, visitando. Então, o trabalho do diácono é especificamente social, especificamente material, de ajuda, de apoio, tirar oferta. É aquele que nós chamamos de serviçal. É aquele que está para servir a igreja com relação à sua organização, seu sistema, limpeza da igreja, cuidado da igreja. Tudo isso cabe ao diácono. Presta bem atenção, se você é diácono, Deus te chamou para você cuidar da igreja, zelar da igreja. A sua chamada é um cuidado social, é um trabalho de estar servindo a todos no ato de limpar, no ato de estar ajudando, fazer visita. Então está muito mais relacionado o ato de ajuda, de serviço, do que o sentido espiritual. Então o diácono foi constituído para cuidar e zelar da igreja. Pastor, isso significa que o diácono não pode pregar? Calma, não é isso que eu estou dizendo. Mas a chamada específica é para zelar da igreja. Se você foi separado, foi consagrado ao diaconato, o seu trabalho é cuidar da igreja, zelar a igreja. Agora, se você tiver uma chamada maior na sua vida, você vai ter o dom de pregar, de cantar, de ministrar, de ensinar, mas, no entanto, a sua chamada é para servir e precisa esperar o seu tempo, precisa esperar a sua hora para que a chamada de Deus possa ser concretizada na sua vida. Tem pessoas que mal chegou diaconato e já está querendo ser presbítero, querendo ser pastor. Vigia, pelo amor de Deus. Exerça a sua chamada e cumpra a sua missão, porque assim Deus vai te abençoar e vai estar te guardando cada vez mais. Vou te fazer a pergunta, você é diácono? Por gentileza, deixa aqui nos comentários, pastor, sou diácono da Assembleia de Deus ou da outra igreja, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você é diácono e qual a sua igreja. Agora vejamos um pouquinho acerca dos presbíteros. Irmãos, presbítero tem a mesma função de pastor. Pastor é um presbítero que preside uma reunião, preside uma igreja. Então presta atenção, biblicamente falando, o presbítero tem a mesma função do pastor. Mas hoje, na questão de organizacional, na questão da nossa igreja, existe essa grande diferença, onde o presbítero, ele é local, ele é daqui. Por exemplo, existe muito presbítero na Assembleia de Deus de Itabuna, a igreja onde eu congrego. Mas, no entanto, ele é presbítero aqui. Se ele for para a sua cidade, ele não é mais presbítero, porque presbítero é local. Já com relação a pastor e evangelista, não. Em todo lugar, em qualquer lugar que ele for, ele é pastor, ele é evangelista, porque uma convenção lhe consagrou, lhe separou para tal ofício, tá bom? Isso com relação ao nosso sistema aqui, beleza? Então, veja só, o presbítero é aquele que está na frente da igreja,
doutrinando a igreja, ensinando a igreja, exortando a igreja, cuidando mais da esfera espiritual. O diácono cuida da esfera física, de assistência, de cuidado, de zelo, é a função do diácono. O presbítero vai ficar na responsabilidade de ensinar, de pregar, de doutrinar, de trazer as orientações de Deus para o povo, para que o povo possa obedecer à palavra do Senhor. Então o presbítero vai estar presidindo a igreja, cuidando da igreja, zelando a igreja. Amém? Mas isso não significa, por exemplo, que um diácono não pode ser o dirigente da igreja. Não é isso. Ele vai ser um diácono exercendo a função de presbítero. Você entendeu o mistério? Ele vai ser um diácono exercendo a função de presbítero. Como tem também muitos presbíteros exercendo a função de pastor e assim sucessivamente. Porque Deus tem uma chamada à vida de cada um. Para você ver, normalmente a pessoa, para ser consagrado a presbítero, ele primeiro é um diácono, para ver se vai servir bem ou servir mal. Mas isso também não é regra. Tem pessoas que já foi direto para presbítero. Não tem problema nenhum. Até porque muitas das vezes essa pessoa já exerceu a função do diaconato, mas não foi reconhecido pela igreja. Ou seja, ele já foi um diácono, já serviu a igreja, mas não houve o reconhecimento. De repente, chega um novo líder, um novo pastor e diz, não, mas ele já exerce a função de diaconato, ele já está agora exercendo a função de presbítero, vamos consagrar ele a presbítero. Pode acontecer também. Não existe a regra dizendo que você só pode ser consagrado a presbítero se você for diácono. Não existe essa regra, tá bom? O que existe aqui, por exemplo, na Bahia, não sei na sua convenção, mas na Bahia, para que você possa ser consagrado a evangelista ou a pastor, você precisa no mínimo ter passado 4 anos como presbítero. O diácono aqui na Bahia, não sei na sua convenção, na sua igreja, deixa nos comentários, tá bom? Ele não pode ser consagrado a evangelista. Porque para ser consagrado a evangelista, que é a primeira consagração que a convenção faz, precisa ter 4 anos como presbítero. Tá bom? Não sei se você sabia disso. Você sabia? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, para ser consagrado evangelista, precisa ser presbítero com no mínimo 4 anos. Mas já pergunto, está entendendo? Está ficando dúvida? Pastor, qual a função de diácono? É o serviço de ajudar o seu pastor, ajudar o presbítero, trabalhar naquilo que for necessário para que o culto possa estar acontecendo. Qual a função do presbítero? Cuidar, doutrinar, pregar, ensinar a palavra de Deus, tá bom? E cada um fica na sua chamada, porque eu vejo muitos aí, pessoas que foram consagradas para ser diáconos, mas no entanto estão pensando que são presbítero que estão pensando que são evangelistas que estão pensando que são pastores pensando que são presidentes. Vigia, meu irmão, fica na sua chamada e Deus vai te abençoar. Eu, por exemplo, aqui na Bahia, sou chamado de pastor auxiliar, que existe o pastor presidente, que é pastor Carlito Machado Fiel, e eu estou lá auxiliando ele, tá bom? E isso tem que ser feito com muita alegria, com muita disposição, em nome de Jesus. E que você possa servir ao seu pastor de uma forma digna, de uma forma honesta, solidária, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Somente lembrando, acabamos de lançar agora a nossa terceira turma do curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver interesse, o meu WhatsApp está passando aqui, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa conhecer o nosso curso e também comprar. Presta atenção, pagamento único e você pode estudar onde e quando você quiser. Comprou é seu em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título as qualificações para o ministério. No item 1, qualificações de natureza moral. Ou seja, o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apego ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Ou seja, qualquer pessoa que quer ser consagrado, quer ser separado, precisa ser uma pessoa liberta do pecado. Presta bem atenção, ninguém que ainda está em dúvida, ninguém que tem seus vícios, podem e devem ser consagrados para o santo ministério. Precisa haver uma libertação, uma consagração para Deus,
Por isso que nós devemos tomar bastante cuidado ao consagrarmos alguém para o ministério. Nós não podemos colocar a mão, consagrar precipitadamente, consagrar a pessoa nova convertido. Ah, pastor, mas ele prega bem, ele fala bem. Não pode consagrar. É necessário dar tempo ao tempo para verificar a libertação. Todas as pessoas que são consagradas a Deus, seja diácono, seja evangelista, seja pastor, precisam ser pessoas libertas do pecado. Pessoas que o pecado já não consegue mais dominar. E eu vou dizer, viu, tem muitos líderes errando nisso. Consagrando um novo convertido, prega bonito, canta bonito, é influente na igreja, vigia pelo amor de Deus, dá tempo ao tempo. Esse tempo de espera é necessário para que possa ser criadas raízes, para que a pessoa possa ver realmente se estão aptos, não estão aptos, se estão preparados, não estão preparados para rejeitar o pecado. É por isso que aquele que quer ser consagrado precisa ter uma vida digna, uma vida honesta, comprar e pagar, é isso mesmo, não ser mentiroso, ter uma vida irrepreensível, uma vida que ninguém pode falar, olha, é mentiroso, olha, é invejoso. As pessoas que vão ser consagradas precisam estar libertas do pecado, porque já pensou um pastor mentiroso? Ei, Jesus amado, já pensou um pastor que não é honesto, desonesto, compra e não paga? Como é que vai ficar a igreja? Como vai ficar o nome da igreja? Como é que vai ficar o nome dos membros da igreja? Vigia com relação a isso, tá bom? Então, qualquer pessoa que quer ser consagrada tem que ter uma vida digna, uma pessoa honesta, um bom cidadão, que todos da sociedade podem apontar. Ali é crente, ali é servo de Deus, ali é um santo homem de Deus. Agora eu vou dizer, viu? Chega pertinho aqui, está difícil. E está tendo cada tipo de obreiro, Jesus amado. Cada tipo de obreiro que só o sangue de Jesus, viu? Por isso, vigia para você não ser um desse obreiro que estão envergonhando a igreja. E vigia também para você não separar, não consagrar pessoas dessa forma. E está errado os dois. Aquele que separa, sem estar preparado, é um erro também. E aquele que aceita essa separação, essa consagração, sem estar apto. E sabe, irmãos, as pessoas que não estão libertas, mas cedo ou mais tarde vão dar evidência. Mas cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber pelo comportamento, pelas atitudes, pelas suas ações, que são pessoas que não estão libertas ainda. Pode ter sido até consagrado, mas se não for liberto, não está apto para exercer a função no ministério. Ainda com relação ao terceiro tópico, vamos para o item 2, que traz por título qualificações de natureza social. Observe, ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada com o outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Presta bem atenção, existem as qualificações morais, tá bom? Santidade, renúncia do pecado. Mas existe também as qualificações social. Quem quer ser pastor, olha, presta bem atenção, quem quer ser pastor, diácono, presbítero da igreja, tem que ser uma pessoa sociável, tem que haver uma comunicação, tem que ser uma pessoa de gentil aparência, tem que ser uma pessoa agradável. Sabe por quê? Você vai lidar com gente. Você não vai lidar com bicho, não. Você vai lidar com gente. E precisa saber se relacionar. Já pensou um pastor iracundo? Sou um pastor que não pensa duas vezes antes de falar, antes de agir? Vai machucar a igreja, vai maltratar a igreja. E eu vou dizer, tem muitos líderes assim, que não tem essa qualificação social, ou seja, não sabe lidar com o outro, pensa que é mais inteligente, pensa que é mais importante, eu sou melhor, eu sou mais destacado. Vigia, pelo amor de Deus, que toda soberba, exaltação, arrogância, prepotência possa sair da nossa vida, do nosso coração. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título qualificados para o ministério. Observe, de acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Ou seja, não é todo mundo e não é para todo mundo. Presta bem atenção, não é todo mundo e não é
Presta bem atenção, não é todo mundo e não é para todo mundo. Deus chama quem Ele quer. Agora, quem Ele chama, Ele capacita. Agora, a pessoa que foi chamado por Deus precisa renunciar o pecado, se aproximar do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm até chamada. Tem pessoas que têm a chamada de Deus para exercer o ministério, mas, no entanto, o pecado é mais forte na vida. A prostituição é mais forte na vida. O amor ao dinheiro é mais forte na vida. Tem pessoas que têm chamada de Deus, mas, no entanto, não está liberto. Deus, ele tem a chamada. Deus quer abençoar, Deus quer usar. Mas se você não tiver as qualificações, olha, as qualificações morais, as qualificações sociais, as qualificações de um bom obreiro, não pode ser consagrado, não pode ser separado, não pode receber o ofício. Até porque toda liderança tem que ser um exemplo. A liderança precisa ser um exemplo a ser seguido. A liderança precisa estar na frente da santidade, da oração, da consagração. A liderança tem uma grande responsabilidade e também galardão, viu? Fica tranquilo. Se você tem responsabilidade porque você é liderança, fica tranquilo, porque lá no céu também vai ter galardão em nome de Jesus. Agora, se você tem a chamada, saiba exercer. Se você tem a chamada de Deus, saia do pecado, se aproxima do Senhor, peça perdão, se humilhe, peça libertação. Tem muitas pessoas aí sendo consagradas, mas não estão libertos ainda. Preciso buscar, pedir a libertação nas palavras, nas ações, na pornografia, na prostituição, na bebida, nos vícios. Meu Deus amado, tanta coisa que precisa ser liberto. Mesmo tendo chamada de Deus, precisa passar por esse processo de libertação e transformação. E a igreja local tem que dar esse tempo. Tem muitos líderes por aí, apressado demais. Mal chegou na igreja, mal consagrar, mal separar, é o melhor. Calma, pelo amor de Deus. Não adianta cantar bonito, pregar bonito, se não tem uma vida bonita. Não adianta, pastor, mas ele sabe a Bíblia Sagrada toda. Excelente professor, vigia. Tem que ter vida, porque a maior pregação que nós podemos fazer não são com as nossas palavras, são com as nossas atitudes, o nosso comportamento. Onde quer que esse obreiro vá, a chamada de Deus continua na vida dele. Ele precisa ser um exemplo em tudo. Por isso, vigia, crente. Mas agora, para encerrar, vamos para a nossa conclusão. Encerrar a aula, porque a nossa dinâmica está logo após e está sensacional. Veja só, vamos para a conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Ou seja, todo cristão é um sacerdote de Deus. Você pode orar, consagrar sua vida, pedir perdão pelos seus pecados, interceder. Fique à vontade, porque você é um sacerdote de Deus. Amém? Mas, no entanto, também a igreja de Cristo, a sua igreja local, que você precisa congregar, cuidar, proteger, que você precisa cuidar, zelar da sua igreja local, ela também é constituída de grandes lideranças, ela também é constituída de ministério. E você, enquanto ovelha, você, enquanto igreja, precisa respeitar as lideranças constituídas por Deus. As lideranças colocadas por Deus, você precisa respeitar. Ah, pastor, mas quem colocou ele foi o homem. Ah, pastor, vigia com relação a isso. Se quem está na liderança da igreja foi colocado por homem, fica tranquilo, porque Deus ele vai tirar. Mas eu não tenho autoridade nenhuma para tirar ninguém. Vigia com relação a isso. Espera o tempo de Deus. Tem muitos crentes aí se precipitando, querendo mudar pastor, tirar líder, colocar líder. Vigia que não é a sua chamada. Você foi chamado para Deus para viver em unidade e não tirar nem colocar pastor nenhum em nome de Jesus. Saiba respeitar a sua liderança. Agora, você que é pastor, você que é líder, precisa ter respeito, precisa ter uma ética, uma postura, para que as pessoas possam ver em você o cristianismo, para que as pessoas possam ver em você a Cristo Jesus. Eu sei que tem líderes aí que só o sangue de Jesus, mas não é eu que vou tirar não, viu? Deixa o Papai do Céu fazer isso, que é bem melhor. Amém? Pergunta a você o seguinte, e aí, você gostou? Não gostou? Ficou em dúvida? Fique à vontade, meus irmãos, deixa aqui os comentários. Só peça o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer
fazer parte da nossa família. E já vou avisando, viu? Não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, que está sensacional. Vamos para a dinâmica. Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 7, que traz por título O Ministério da Igreja. Meu Deus, se prepara aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica, referente à revista dos adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na segunda-feira estreou a lição de número 8, pois a lição número 7 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa dinâmica no dia 25 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos adultos do primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Ministério da Igreja. Presta bem atenção com relação a como você realizar essa atividade, viu? Existem várias opções, você vai escolher a melhor de acordo com a sua equipe, de acordo com a sua turma, em nome de Jesus, tá bom? Por exemplo, na primeira opção, para você realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, confeccionar 2 cartazes, tá bom? 2 cartazes, mas no entanto, cartazes bonitos. Não pode ser igualmente o meu não, viu? Mas, no entanto, não dê risada dos meus cartazes, viu? Veja só, 2 cartazes. No primeiro cartaz, você vai estar colocando funções dos diáconos. Funções dos diáconos. Somente isso e deixa espaço em branco. Um segundo cartaz, você vai estar colocando funções dos presbíteros. Primeiro cartaz, funções dos diáconos. Segundo cartaz, funções dos presbíteros. Chegando à sua sala de aula, você pode dividir até mesmo em 2 equipes, de acordo com o tempo que você tiver, tá bom? A primeira equipe, se você quiser, vai estar descrevendo a função dos diáconos. A segunda equipe vai estar descrevendo, colocando as funções dos presbíteros. Somente isso. E depois, cada equipe faz a sua apresentação. Presta bem atenção, é o primeiro modelo, é simples e prático. 2 cartazes, função dos diáconos, excelente. Função dos presbíteros, beleza. Divide a sala em 2 grupos, cada grupo fica responsável para preencher esse cartaz, colocando as funções de cada um. Fica ótimo, fica sensacional, depende muito da sua turma. Agora veja a segunda forma como você pode apresentar ou realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Você também vai precisar confeccionar o cartaz. Primeiro cartaz, as funções do diácono. Segundo cartaz, as funções dos presbíteros, tá bom? Só que dessa vez agora você vai estar escrevendo aqui quais são as funções. Em cada pedacinho de papel, você vai estar colocando a função do diácono e a função do presbítero, do diácono e do presbítero, tá bom? Em cada papel, você coloca uma função só. Calma, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês essas funções. Mas você vai precisar escrever no pedacinho de papel. Por que isso? Seus alunos vão estar recebendo. Com isso, o cartaz pode ficar exposto na sala de aula, cartaz 1 e cartaz 2. Após isso, você distribui para os seus alunos um pedacinho de papel contendo a função. O aluno vai receber esse pedaço de papel, vai ler e você vai estar perguntando: Júnior, essa função que você leu é a função do diácono ou a função do presbítero? Ah, é do diácono. Por quê? Ele vai dar a opinião dele e logo após ele vem e cola nos diáconos. Pronto. Aí você pergunta, irmã Maria, você pegou o que, irmã Maria? Aí eu peguei, ela lê a função dela. Essa função é do diácono ou do presbítero? Essa função é dos diáconos ou dos presbíteros? Aí dos presbíteros. Pronto. Ela vai vir e vai colar na função dos presbíteros.
tá bom? Após essa atividade, você terá 2 cartazes sensacionais que vai facilitar o entendimento e a aprendizagem também dos seus alunos, tá bom? É sensacional e recomendo, viu? Em qualquer classe. Pode ser mais novo, terceira idade, qualquer classe consegue realizar essa atividade. Você só vai precisar daquela ajuda abençoada, viu? Pergunta seguinte, está gostando? Meu Deus, é bênção pura essa mistura, viu? Então, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? E preste atenção, fica conosco até o final, porque ainda vou deixar aqui uma outra sugestão de como realizar essa atividade e no final vou dar uma dica sensacional do que fazer no início da sua sala de aula, tá bom? Fica conosco até o final. Mas agora, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Pastor, eu quero ser membro, o que é que eu faço? Entre em contato comigo agora. Meu WhatsApp está passando aqui, viu? E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil, porque aqui o alimento é forte, viu? Mas agora, sem demora, vamos para a terceira opção, como realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Nesse momento aqui agora, se você quiser, você pode não confeccionar o cartaz, tá bom? Você não vai precisar confeccionar cartaz nenhum. Você tem a opção seguinte, você vai estar escrevendo em pedacinho de papel também as funções dos diáconos e as funções dos presbíteros, tá bom? Mas não vai colocar o nome diácono, presbítero, não. Deixa somente a função no pedacinho de papel. Chegando na sua sala de aula, você vai precisar distribuir para os seus alunos. Cada aluno precisa receber um pedacinho de papel contendo ou a função do diácono ou a função do presbítero. Tá bom? Eu vou deixar aqui 10 funções do diácono e 10 funções dos presbíteros. Fica sensacional. Pastor, quando eu realizar essa atividade? Pode ser no início, pode ser no meio ou no final, tá bom? Nessa atividade você vai fazer o seguinte, você vai estar distribuindo para os seus alunos o pedacinho de papel e vai estar escolhendo, separando, na verdade, se você tiver na sua turma, um diácono e um presbítero. Você vai chamar para vir à frente. Você vai chamar um diácono e um presbítero para vir na frente junto com você, tá bom? Preste atenção. Distribuir para os seus alunos um pedacinho de papel contendo a função do diácono e do presbítero. Após isso, você vai estar chamando um diácono e um presbítero, tá bom? Pastor, na minha turma não tem. Coloque alguns alunos para estar representando o diácono e o presbítero. Fique à vontade. Ele vai estar do seu lado, presbítero de um lado, diácono do outro. Após isso, você vai estar perguntando, irmã Maria, a senhora pegou o que aí? Ela vai fazer a leitura. Pronto. Após a leitura, você vai estar falando o seguinte, irmã Maria, essa função daí é do presbítero João ou é do diácono Manezinho? Ele vai estar respondendo, é do diácono Manezinho. Pronto, receba. Aí você vai pegar, ela vai pegar o papelzinho e vai dar o diácono Manezinho, tá bom? Após isso, você pergunta, João, e você, João, pegou o que, João? Aí você pergunta, Antônio, você pegou o que, Antônio? Faça a leitura. Antônio faz a leitura. Se quiser, ele pode explicar um pouquinho sobre essa função. E após isso, você pergunta, essa função daí, por gentileza, é do diácono Manelzinho ou do presbítero João? Por gentileza, é a do presbítero João. Então venha cá e dê a João. Aí ele vai levantar e vai dar a João. E assim sucessivamente, tá bom? Em vez do cartaz, você vai chamar um presbítero e você vai chamar um diácono.
O aluno vai pegar, fazer a leitura e depois vai dizer de quem é aquela função, se é do diácono ou do presbítero, e depois vai entregar na mão do diácono e do presbítero cada função, tá bom? Eu acho sensacional também. Mas tenho a certeza que você já quer saber, pastor, pelo amor de Deus, quais são as 10 funções do diácono e quais são as 10 funções dos presbíteros. Pegou caneta? Pegou lápis? Pegou caderno? Veja só. 10 funções do diácono: auxiliar na organização e execução de eventos e cultos, assistência aos necessitados dentro e fora da comunidade. Terceira, administração de recursos financeiros na igreja. Quarta, atuação em equipes de apoio durante os cultos. Quinto, participação nas atividades de serviço comunitário. Sexto, visita a membros enfermos ou em situações difíceis. Sétimo, apoio logístico e prático nas atividades da igreja. Oitavo, coordenação de ministério específico como ação social. Nono, colaboração na comunhão e distribuição de elementos sagrados, por exemplo, Santa Ceia. 10º, serviço com elo entre a liderança pastoral e a congregação. Ou seja, o diácono tem a função de fazer o elo entre o membro da igreja e o presbítero da igreja, tá bom? Aqui são 10 funções que pode ser exercida pelo diácono, beleza? Agora anote aí, 10 funções exercidas pelos presbíteros. São elas: orientação espiritual e aconselhamento pastoral, ensino da doutrina e liderança na interpretação bíblica. Terceiro, administração e supervisão das atividades da igreja. Quarto, tomada de decisões em questões disciplinares e doutrinárias. Quinto, presidência em reuniões e assembleias da igreja local. O presbítero pode também exercer essa função. Sexto, celebração de sacramentos. Por exemplo, é o presbítero que ministra a Santa Ceia. O diácono vai servir, mas a ministração tem que ser por um presbítero. Ainda sétimo, apoio à liderança pastoral na tomada de decisões e estratégia. Oitavo, promoção da unidade e comunhão na congregação. Nono, responsabilidade pela integridade doutrinária da igreja. 10º, atuação como representante da igreja em questões externas. Aqui, passei para vocês agora 10 funções do diácono e 10 funções dos presbíteros. Você vai estar colocando um pedacinho de papel, cada função, distribuir para os seus alunos e você pode ficar à vontade para realizar essa atividade como você quiser. Tem várias opções, você escolhe a melhor. Você gostou da primeira opção? Da segunda, da terceira, fique à vontade para modificar, viu? Aqui é tão somente alguma sugestão, você pode aplicar com a sua turma. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Vai fazer então, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, venha participar da nossa família. E já agradeço a você, viu, que é inscrito, que é membro, meu Deus. Vocês que estão conosco, Deus te abençoe cada vez mais. Vocês que estão chegando agora, que o Espírito Santo, Deus, aplique essa palavra no meu e no seu coração. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.